A história da Gurgel Motores começou na década de 60. Primeiramente, eles começaram fabricando alguns brinquedos, algumas réplicas que serviam para recreação infantil, como o Karmann-Ghia, por exemplo. Mas em 66, ele resolveu entrar de cabeça no mercado, lançando esse aqui, o Ipanema, um carro que lembrava um bug e trazia a confiabilidade mecânica da Volkswagen. Muito bem, pessoal, Ipanema, olha só que belezinha, que carro legal. Quem segue a garagem sabe que eu gosto de bugs e derivados, e a ideia desse carro é praticamente ser um bug com um desenho muito próprio, que buscou inspiração em outros modelos lá fora, e trouxe justamente esse despojamento, essa ideia da simplicidade, essa ideia da diversão. Vamos aí a alguns detalhes principais. Começamos pela dianteira. O Gurgel, como a gente sabe, ele sempre pensava à frente, e essa ideia do Ipanema, ou seja, até o próprio nome do carro lembra praia, lembra diversão, lembra algo interessante. Como todos os modelos usava todo o chassi e peças da Volkswagen, né? E aqui na frente a gente tem esse para-choque com as lâminas, que é uma coisa legal, esse primeiro símbolo da Gurgel, olha só que interessante. E aqui o porta-malas com o step e o tanque de combustível, né? Assim, ele utilizava a mesma base. Olhando para ele, pelo tamanho, a gente vê que ele utilizava, isso que é interessante também, o chassi do Karmann-Ghia, porém encurtado em 35 centímetros. Então ele tem um entre-eixos bastante curto. Aqui também, nesse mesmo estilo, a gente tem as rodas de 15 polegadas, esse estribo para facilitar a entrada, principalmente no carro. E o que é bacana também, olha só, falei de despojamento, tanto o para-brisa, que podia ser colocado para frente, como no Jeeps, como esse quebra-vento, né, janela de plástico, tudo muito simples e eficiente. E o detalhe aqui da porta é legal também, ó a fechadura. Começando a conhecer o carro aqui pelos bancos, olha só, bancos dianteiros, essa combinação muito bonita, né? A combinação é legal também, esse creme, uma cor da época, com um interior marrom. Então a pessoa podia sentada aqui, segurar eventualmente nessa barra, e aqui, olha só que coisa legal, a gente tem um porta-objetos aqui, parece um cooler na verdade, mas é um porta-objetos. Falando do desenho dele, diferente, olha só, a traseira, acho que uma das coisas mais curiosas, essas lanternas e, claro, a confiabilidade da mecânica Volkswagen, esse escape clássico, né, típico de Karmann-Ghia da época, de Fusca, e a abertura também do motor, olha só que legal. Muito simples, muito eficiente. E aqui esse motor que começou 1.200, 1.300 e por fim 1.500 centímetros cúbicos de cilindrada. Bom, despojamento é a palavra talvez que eu mais use nessa matéria. E a gente vê isso aqui. Lembra que a gente andou num bug recente que trazia exatamente isso, mas era aquele volante branco da Volkswagen. Aqui, iluminação, limpador, velocímetro, marcador de combustível, que num pé de boi não tinha, já era um luxo isso. Porta-luvas ali, bem lembrado também. Olha o detalhe da maçaneta que eu comentei. E aqui esse volante da Wallroad para dar aquele toque final de estilo. Vamos andar agora para falar das impressões. Vamos lá. Muito bem, pessoal, aqui gravação no boné, né, porque carro conversível sem janela, o nosso áudio ia para o espaço, né, não ia dar para vocês entenderem muito o que eu iria falar. Olha que maravilha!
Antes de começar a falar, até deixei um tempinho para ouvir, porque afinal, não sei, pelo menos para mim, o som do motor boxer é música para os ouvidos. Eu gosto muito desse funcionamento. Você pega um assim, com esse som de fusquinha ou de carmanguia original, é muito legal, né? Muito bacana de ouvir esse tipo de som. E daí a gente vai falar novamente. Opa, olha aí o carburador. A gente vai falar novamente de Gurgel. E como o João Gurgel, né, ele é um cara que realmente visionário, sim, mas também uma pessoa que tinha uma teimosia muito grande, no sentido de aproveitar muito um nicho de mercado que foi o dos fora de série, vendeu para governo, vendeu para polícia militar, né? Enfim, as pessoas gostavam dos carros da Gurgel de fibra, e ao mesmo tempo ele quis criar um carro para vencer o restante da indústria automobilística sem ter uma estrutura tão grande para isso, né? A gente tá falando aqui do começo, a gente tá falando do Ipanema, a gente tá falando de quando ele voltou dos Estados Unidos, começou a produzir miniaturas, como eu falei, carmanguia e tal. Ó, carburador, opa, pega no tranco aí, meu filho. O Del Rey continua aqui. Quando ele voltou então, né, dos Estados Unidos, desse estudo que ele foi fazer lá, e daí ele viu que, pô, mas dá pra fazer, em vez desses mini carros, dá pra fazer um carro de passeio, que era a ideia dele. E desenvolveu esse primeiro projeto, que era o Ipanema. Como eu falei, apresentei no início, segura aí, imagina quem tá lá atrás. Olha só que beleza. Carrinho que anda bem com esse baixo peso, né? Pô, porta-luva abre um pouquinho também. Enfim, coisas do antigo mobilismo, coisas de carro antigo. Mas, então, a ideia do Ipanema foi justamente criar um carro despojado, um carro que lembrasse muito bug. Lembrando que naquela época os bugs estavam na moda, né? Então nós tínhamos vários bugs na moda. Meyer Manx tinha criado esse conceito nos Estados Unidos e o Gurgel tinha vindo de lá, inclusive ele trouxe isso para cá e falou, pô, vamos pensar em um veículo que seja simples e muito divertido de andar. E assim surgiu o Ipanema. Como eu falei também no início, a escolha do nome foi sugestiva, né? Afinal, praia, sol. Aliás, hoje o dia tá uma beleza, né? Homenagem aí ao Gurgel Ipanema, um dia perfeito para andar de carro conversível. E daí surgiu dessa forma. Então, tecnicamente, eles utilizaram um chassi da carmanguia com 25 centímetros a menos. Por isso que eu falei do entre-eixos. Você faz umas curvas com esse carro e ele já, né, te mostra que o entre-eixos é bem curtinho. E por isso eles eram carros muito ágeis, né? Porque o entre-eixos curto era uma vantagem. Mas confortável, sim, usava essa base Volkswagen, uma base que sempre foi reconhecida pela durabilidade, reconhecida também pela resistência, e o conjunto mecânico que oscilou aí entre 3 motorizações, e sempre essa motorização Volkswagen, confiabilidade. Eu acho que essa é uma palavra que define bem esses motores e a Volkswagen nesse período todo aí, que foi até o lançamento do Passat, e continuou logicamente durante a década de 80, numa parte da década de 80. Mas é um carrinho bacana, as pessoas olham e tal, né? As pessoas sorriem quando olham para ele. É muito legal você andar com um carro que as pessoas sorriem quando você anda com ele. Cara, fantástico. E o Ipanema também, uma coisa interessante é que ele teve algumas opções de acabamento, um pouco mais luxuosa,
pouco mais simples, um pouco mais despojada, né? E é um carro cuja principal função, a principal proposta dele é divertir. E isso, meus amigos, ele faz muito bem. Vou dar mais uma voltinha que o dia está muito agradável, está um friozinho, mas ao mesmo tempo está um solzão. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e nos falamos. Tchau, tchau!